Pronto? Fala galera, tudo certo? E aí galerinha, beleza? Tudo jóia? Massa, então a gente veio aqui para bater um papo com vocês rápido em relação à divisão celular. Vamos falar de que hoje? Pois é, vamos dar uma dica legal aqui, fazer um comparativo entre mitose e meiose. Massa. Então galera, vamos lá. Primeira coisa, para que uma célula ela faz a divisão celular? Ela tem um motivo para ela fazer a divisão celular. Ela não vai perder tempo, desprender energia, gastar parte do seu metabolismo para quê? Para que ela se divide, Fábio? Pois é, aí depende do contexto, né, da divisão. Tem divisão que a célula vai formar novas células filhas iguais. Bom, nesse caso, talvez seria para quê, Ademir? Ó, vamos lá. Então vamos imaginar de repente o crescimento do tecido. Do tecido, olha pro meu tamanho. Eu não nasci desse tamanho grandão, né? Jura que não? Quando eu nasci era pequenininho, então como é que eu cresci e fiquei desse jeito? Mitose. E aí, no caso, essas células podem ser iguais. Pronto. Não precisa você ter uma diferenciação celular. Pois é, eu vou formar células com o mesmo material genético. Agora, se ela vai virar neurônio, se ela vai virar músculo, se ela vai virar fígado ou qualquer outra coisa, aí já são outros 500. Perfeito. Aí tem a ver com qual gene ela vai ativar, você lembra disso, né? Porque toda célula tem os mesmos genes. A diferença é quais elas ativam, quais elas fazem funcionar. Isso é importante, porque você tem que lembrar que todas as células desse corpinho lindo aqui, elas vieram de um mesmo zigoto, de uma mesma célula ovo. Então, a partir daí, o material genético de todas as células vai ser idêntico. Como ele falou, então a ativação e inativação gênica vai determinar a diferenciação celular. Perfeito? Então, como é que uma célula chamada zigoto deu origem a milhares de células que a gente chama de Ademilton hoje? Mitose também. Mitose. Então, vamos recapitular. A mitose já foi para desenvolvimento embrionário e para regeneração de parte do corpo, além do crescimento do corpo. Então essas são as funções da mitose. E meiose? E meiose? Olha o nome, meiose. O material genético reduz a metade. Perfeito. Mas para que eu vou pegar meus 46 DNAs, 23 de pai e 23 de mãe? Para que eu vou reduzir para 23 novamente? Porque precisamos ter o dobro da metade. Ou seja, para manter... Ficou difícil. Essa matemática vamos lá. Essa matemática não consigo. Vamos imaginar o seguinte. Se você tem um indivíduo que a célula tem 46 cromossomos, outra célula 46. Se na união dessa célula você teria o quê? Um filho com 92 não dá. Não dá. Aí não dá. Então, primeiro você reduz a metade, para depois, quando ocorrer a união, que é a fecundação, você voltará a ter 46 cromossomos. Vamos supor que essa hipótese de Ademir desse certo, né? 46, 92. Nasceria um indivíduo tetraploide. Tetraploide. 4N. Nos animais, ocorre um desarranjo embrionário e ele não vinga. Ele não vinga. Não vai adiante. Não sobrevive. Então, a necessidade é muito importante de que haja redução à metade. Isso. Então, vamos lá. Mitose é o processo que conserva o material genético de uma geração para outra. Uma célula 2N. Meiose. Uma célula 2N. Continua 2N. Beleza. Se for N, continua N. Perfeito. Beleza? Perfeito. Fechou. Beleza. Mitose. Fechou. Meiose vai reduzir de 2N para N. Então, obrigatoriamente, a célula meiótica tem que começar a 2N, porque ela vai virar N. Então, qual reduz? Meiose. Meiose. Meiose reduz, mitose conserva. Reduz ao meio. Mas vamos lá, se eu reduzir meus cromossomos de 46 para 23, o que é que faz eles voltarem a ser 46? Fecundação. Fecundação. Então, recapitulando, mitose conserva, meiose reduz e fecundação restaura o número de cromossomos. Então a gente pode falar que enquanto a meiose ela reduz a metade a haploidia, a fecundação ela restaura. Restaura, perfeito. Beleza. Aí eu reduzi para 23. Aonde? Aonde foi isso aí, Ademir? Aí nós estamos falando de células germinativas, né? Isso. Elas se escondem onde? Aí nós estamos falando das gônadas. As gônadas. A gônada masculina. Testículos. E a gônada feminina? Ovário. Isso, ele respondeu. A galera respondeu, nem que eu vi. A galera respondeu que eu vi. Em casa todo mundo respondeu firme e forte. E aí, vamos lá. Então a gente tem na mitose uma célula. Ela dá origem a quantas células? Duas células. Diferentes ou iguais? Iguais geneticamente. Mesma quantidade de número de cromossomos. Mesma quantidade de cromossomos da que começou, da célula mãe. Pronto, perfeito. Meiose, uma célula dá origem a quantas? Uma célula dá origem primeiro a 2, que se multiplica mais uma vez, dá origem a mais 2 cada uma, ficam 4 no final. 4 células. Totalmente iguais? Não, diferentes. Mas qual a importância biológica dessa diferença? Bom, diversidade genética é bom, né?
Quanto maior a diversidade, maior a chance de sobreviver em ambientes diferentes. Isso amplia a chance de sobrevivência da espécie. Perfeito. Variabilidade genética. Aí é que tá. Se você tem dois processos que aparentemente têm muitas semelhanças, mas têm propósitos bem diferenciados, meiose e mitose. O que é que faz um ser reducional e outro ser apenas equacional? Pois é, aí é que tá. O início do processo, porque ó, existe a fase... No ciclo celular da gente, você lembra do ciclo, né? O ciclo ele tem a intérfase, ou interfase, e a divisão celular. A interfase tem G1, S e G2. A fase S e a fase G2 já são preparação para a divisão. Beleza? Mas se for mitose ou se for meiose, pra gente aqui, a fase S e a fase G2 não faz diferença. A diferença mesmo está na prófase. É a prófase que faz toda a diferença. Porque acontece o que na prófase? Se for na prófase mitótica, acontece o quê? Na prófase mitótica, ela vai estar... Olha lá, olhe para essa animação aí, que massa. Então você tem aqui, vamos imaginar uma célula-mãe, onde tem 4 cromossomos, então a gente está falando de uma célula 2N com 4 cromossomos. Imagine que eles inicialmente estavam simples, sem cromátides irmãs, passaram pela fase S, duplicaram o DNA e surgiram as cromátides irmãs. Que é quando ocorre a replicação. A replicação semi-conservativa. Perfeito. Então você tem lá 4 cromossomos, agora, após a fase S, elas já estarão duplicados. Duplicados. Beleza. Aí chegou a fase G2, a célula aumentou de tamanho, se preparando para se dividir e começou a prófase. Perfeito. Começou a prófase. Aí vamos imaginar o seguinte, você vai ter que ter um movimento desses cromossomos. Pois é. Quem é que vai levar esses cromossomos para serem distribuídos para as novas células? Sei não, velho, eu fiquei confuso agora. Confuso. Ah, entendi agora. Mitótico. Confuso mitótico. Então, você é o fuso mitótico que faz o transporte dos cromossomos. Lembra disso? Que são microtúbulos que polimerizam, despolimerizam e vão levando eles para o meio da célula. Mas tem alguma coisa que vai atrapalhar ali. E a carioteca? É verdade. Nesse momento a carioteca já foi, porque ela se desfaz, ela se desorganiza durante a prófase. Para sempre, temporariamente? Não, durante a prófase. E volta lá na telófase. Na última fase ela volta. Mas na prófase desorganiza. O DNA condensa, vira cromossomo, fica mais compacto para evitar embaraçamentos entre eles e tal. E se prende lá ao fuso mitótico. Aí o fuso mitótico leva para onde? Aí, ainda na prófase, ela vai se prender e aí vai começar o movimento para levar para o equador da célula. Isso. Esse movimento que vai direcionando para o equador, alguns chamam de prometáfase. Essa arrumação. Chegou no meio. Tá no meta. Meta quer dizer meio, metáfase. Beleza, chegou no meio, metáfase. É a fase que tem maior visualização dos cromossomos, porque eles estão mais condensados. E é bom lembrar que antes disso, para que isso fosse possível, os centrossomos já migraram para os polos das células. Já migraram para os polos, durante a prófase mesmo, já foi migrando ali, já estão em polos opostos para polarizar a célula. Beleza. Aí vem agora a fase da separação. Essa é a questão. Porque na prófase, o material genético, se for mitose, ele condensa, mas não pareia. Não vai parear com o cromossomo. Aí na metáfase, eles vão estar arrumados, mas não pareados. Arrumados, mas não pareados. Arrumados, mas não pareados. Perfeito, lembrei. Isso, e uma coisa interessante, se você tem um cromossomo já está duplicado... Com as cromátides irmãs. E as cromátides são irmãs, que elas são geneticamente idênticas, são cópias. Frutos da replicação do DNA lá... Semi-conservativa na fase S. Então, quando elas se separarem, então vai cada uma... Mas aí já é que fase? Aí já é a fase da separação, a fase da negação, que vai contrariar, contradição, separa, anáfase. A fase da separação. Aí você já vai ter agora vão ser um cromossomo, se transformaram agora em 2 cromossomos, né? Cada cromátide cada cromátide separada são 2 cromossomos filhos, né? Ou cromossomos simples, que vão para lados opostos. Como são iguais, o lado esquerdo fica geneticamente igual ao lado direito. E aí começa a última fase. Agora eu entendi. Por que as duas células geradas serão iguais? Serão iguais. Esse momento de separação e não pareamento é que vai determinar isso. Perfeito. Então a grande diferença entre mitose e meiose é ter ou não ter o pareamento. Se não tem pareamento, é mitose. Se tem pareamento... Mas Flávio explicou, fácil ficou. Vamos lá. Aí agora a gente vai para quê? Uma etapa... A etapa que seria quase que inversa da prófase. Isso, é a telófase. A telófase. Porque o final é quase o contrário do início, com um detalhe diferente. Vá. Interessante que telo significa... Fim. Eles lembram lá de telômero, que é o finalzinho, né? Então aí vai ter o finalzinho da divisão. Onde que vai voltar ali? A carioteca a carioteca volta a existir, você tem o DNA já terminando de descondensar, voltando a ser cromatina, ativando já alguns genes eventualmente. Você vai ter ali o nucleus
endoteliolo reaparecendo, que é aquela região que tem muito RNA ribossômico, né, reaparecendo. Então, tudo o contrário da prófase, com um detalhe que chama a atenção. É a divisão do citoplasma. Ou seja, a célula vai estrangulando. De fora para dentro. Estrangulando, de fora para dentro. É um processo centrípeto em direção ao centro. Na célula animal. Quando fala de fora para dentro, não é que o movimento comece por fora. Ele é todo por dentro, mas a direção é em direção ao centro, entenda? Em direção ao centro. Entendi. Aí vai estrangulando. Aí quando estrangula a célula, aí ela se divide em duas. Esse dedinho aqui não tá legal. Esse daqui esse daqui ficou. É verdade. Aí, divide em duas células. Nesse caso, iguais porque foi mitose. Você lembra o nome desse processo, Ademir? Citocinese? Eu esqueci, gente, não lembro. Corta. Citocinese. Cito, célula, cinese, movimento. É o movimento da célula em direção ao centro. Pronto. Aí acabou. Tem exceção para isso? Citocinese. Centrípeta. Tem. Qual é a exceção? Célula vegetal, não? Planta, por quê? Porque a estrutura da planta é diferente. Além da membrana plasmática, existe o quê? Uma parede celular. Tá. Essa parede celulósica ela é mais resistente, então evita esse estrangulamento. Aí, nesse caso, tem que ser um outro processo que é pelo complexo de Golgi, que cria uma membrana por dentro, chamada lamela média. Isso. Que aí fica um processo centrífugo, mas que para outro momento. A gente explica outro momento. Vamos lá. Beleza, mas então a mitose está claríssimo para mim. Agora, em relação à meiose... Se fosse meiose. Usando o mesmo exemplo da célula com 4 cromossomos. Bom, nesse caso, esses 4 cromossomos teriam que ser 2 pares. Porque para ter meiose tem que ter pares. Tem que ter pareamento. Então tem que ser diploide. Beleza. Então eu posso dizer que lá, enquanto na mitose houve separação, né, de irmãs, aqui primeiro ocorre separação de homólogos. Por que os homólogos se separam? Porque eles vão ficar um do lado do outro. Agora... Eles se separam na anáfase, mas eles pareiam em que fase? Eles separam na anáfase, mas pareiam... Eles vão se parear no início. Na prófase. Beleza? A prófase, quando tem um pareamento, é como se fosse, por exemplo, eu sou um cromossomo duplicado. Ele é um cromossomo duplicado. Nós somos homólogos. Um vem do pai, outro vem da mãe. Pronto. Tá certo. Minha mãe era feia. Aí, quando vai parear, um cromossomo passa por cima do outro. Beleza? Aí quando passa por cima, ocorre um crossover. Só que inicialmente não dá para ver o crossover. Aí o crossover vai avançando, aí os cromossomos vão tentando se afastar, aí acontece isso aqui. Aí você vê o ponto de cruzamento, chamado quiasma. O quiasma define a ocorrência do crossover. Certo? Isso durante a prófase. Beleza. A consequência é que o DNA parte aqui, ele parte aqui, e ocorre a permuta, a troca de regiões correspondentes entre as cromátides. Portanto, esse cromossomo que só tinha os genes do pai, passa a ter também genes da mãe. E esse cromossomo que só tinha genes da mãe, passa também a ter genes do pai. E qual é a consequência disso? Aí, direto, você já percebe que vai começar a ter uma diversidade maior. Uma variabilidade genética. E essa variabilidade genética vai ter uma importância muito grande e vai garantir que os gametas tenham uma grande gama de variabilidade. Por isso que os filhos, mesmo que sejam do pai e da mãe, eles são diferentes. Por causa disso, porque os gametas são diferentes por causa dessa variabilidade gerada pela meiose. Mas a questão é... Isso em questões evolutivas é importantíssimo, né? Exatamente. Então, já entendemos que há uma importância muito grande da variabilidade vai ser pela questão da permuta, que é do crossing over. Beleza. Além disso, ainda tem, que a gente pode explicar depois com mais calma, que é o quê? A segregação independente. A segregação independente que ele para depois. Mas vamos lá. Imagine que Ademir estamos pareados. Aí a gente vai para o meio da célula. Chegou no meio da célula, o que vai acontecer? A separação das cromátides ou dos pares? Dos pares. Isso, então, muita gente erra isso em questão, viu? Deixa eu me separar. Tá, separou. Mas lembre que é partezinha dele. Nós nos separamos, mas parte dele ficou comigo. E a parte dele ficou comigo. Oh, que romântico. Então, ocorreu essa separação. E essa divisão que vai acontecer depois disso, já vai garantir uma redução. Porque você tinha 2 cromossomos. Porque tinha pares, deixou de ter pares. Essa célula vai ficar sem o par dela. Vai ficar, os cromossomos vão ficar um de cada tipo. E lá vai ficar o restante dos cromossomos, que é um de cada tipo. Então, deixou de ser diploide, passou a ser haploide. Por isso que a meiose 1, que é a primeira divisão, ela é reducional. Então não existe etapa reducional na mitose. Não existe. Na meiose, a primeira meiose ou meiose 1, ela é reducional. E lembre que ela só precisa reduzir a metade. Então só vai ter uma divisão reducional. A outra vai ser equacional. A questão é que a célula formada desse lado e a célula formada do lado de lá estão com os cromossomos ainda duplicados. Então, pelo fato de estar duplicado ainda,
vai ocorrer o quê? A segunda divisão, chamada meiose 2. Isso. Que nada mais, nada menos é que uma mitose numa célula haploide. Porque o processo é o mesmo, é igual a mitose. É igual que a gente falou nesse instante. Por quê? Porque eu não tenho mais pares. Então, nesse caso, vai separar as cromátides irmãs, que são, quer dizer, que eram idênticas. Ficaram um pouco diferentes pelo crossover, mas se eu vou separar as cromátides irmãs, nesse caso é um processo equacional. Eu vou continuar com a mesma quantidade de cromossomos da que começou. Então, em resumo, Adênio. Então, vamos lá. É bom você falar isso porque a gente percebe que são 2 divisões formando a meiose. Perfeito. Por isso que você gera 4 células. Isso. Por que elas são diferentes entre si? Porque ocorreu permuta, pela segregação independente, que depois a gente vai explicar. Tá certinho? Perfeito. Beleza. E, comparando com a mitose, só houve uma divisão e ela gera células idênticas. Perfeito. Então, recapitulando, vamos lá. Mitose. A célula duplica o DNA na fase S uma vez e divide uma vez. Forma 2 células. Na meiose, a célula duplica o DNA uma vez na fase S e divide 2 vezes consecutivas. Meiose 1, meiose 2. Por isso ficam 4 células. A primeira divisão separa quem? Na meiose, separa os pares. Separa os pares. E na segunda divisão, separa as os cromátides irmãs. Beleza. Bom, e essas 4 células, qual o destino delas? Bom, o destino delas é virar espermatozoides ou óvulos para fecundar e formar a próxima geração, já que nós somos organismos sexuados. Graças a Deus. Rapaz, perfeito. Você conseguiu, velho, resumir de uma forma muito clara. Nós conseguimos. Então, eu acho que por aluno que está assistindo esse vídeo agora, claro que não é a gente não está especificando todas as etapas com tanta... Todos os detalhes. Mas a gente quer que você consiga ver a diferença entre mitose e meiose. E meiose de uma forma mais tranquila, suave, no ambiente da sua casa, de repente, você confortável lá, assistindo direitinho, podendo pausar, anotar, voltar. Beleza. E vamos ver se a gente bota depois aí uma animaçãozinha aí para te ajudar. E você, qualquer dúvida, procura a gente no presencial, que sempre é muito melhor, não é não? É, com certeza. E se gostou, gente, dá um feedback pra gente que a gente faz mais desse pra vocês, valeu? E se não gostou, diz que gostou, pra gente ficar triste. Mentira. Valeu, galera. Até mais.